As estrelas são alguns dos objetos mais belos e impressionantes do universo. Através de reações termonucleares violentas, elas emitem enormes quantidades de luz, iluminando o céu noturno e aquecendo qualquer planeta próximo no processo. Por meio de fusões e explosões poderosas, as estrelas também são responsáveis por produzir os elementos pesados que compõem grande parte da matéria que vemos ao nosso redor. Astrônomos e astrofísicos avançaram significativamente na compreensão de como as estrelas operam, a ponto de conseguirmos prever quanto tempo falta para o nosso Sol esgotar seu combustível e se transformar em uma gigante vermelha. Mas hoje, não vamos falar apenas sobre os tipos de estrelas com os quais estamos familiarizados. Em vez disso, vamos contemplar estrelas que nunca vimos antes. Aquelas que os astrofísicos dizem poder existir hipoteticamente, incluindo aquelas que são literalmente feitas de vácuo. Eu sou o Gabriel, e você está assistindo ao Universe. Junte-se a mim hoje enquanto mergulhamos no mundo das estrelas exóticas. Algumas dessas estrelas podem imitar buracos negros e se assemelhar à energia escura, motivo pelo qual tem sido objeto de muitos estudos recentes e até mesmo de algum drama sensacional no mundo da física. Neste vídeo, vamos explorar tudo isso, desde as teorias físicas no cerne dessas ideias até as especulações mais selvagens que as cercam. Primeiro, precisamos estabelecer algumas bases e entender como as estrelas funcionam em geral, começando com a estrela mais importante de todas, o Sol. Como o Sol é feito de gás e não de matéria sólida, você não poderia ficar em sua superfície como faria na Terra. A gravidade do Sol apenas puxaria você em direção ao centro. Então, por que o gás na superfície não é puxado para dentro também? Acontece que há uma pressão empurrando para fora do núcleo do Sol que contrabalança esse puxão gravitacional. A principal fonte dessa pressão é a radiação criada por reações de fusão no núcleo, a mesma radiação responsável por transportar luz e calor do Sol para a Terra. Seja você pensar na radiação como fótons individuais ou ondas no campo eletromagnético, seu caminho do núcleo em direção às camadas externas do Sol causará uma pressão para fora em todas as direções. Essa pressão de radiação não seria suficiente para impedir que você caísse no Sol, mas é apenas o suficiente para evitar que o próprio gás do Sol, que é relativamente leve, entre em colapso sobre si mesmo. Este equilíbrio entre a gravidade puxando para dentro e a pressão empurrando para fora é uma característica de praticamente todos os tipos conhecidos de estrelas. O que diferencia os diferentes tipos de estrelas é de onde vem essa pressão. Para o nosso Sol, a pressão vem da fusão de hidrogênio em hélio. Quando o Sol ficar sem hidrogênio em cerca de 5 bilhões de anos, ele se tornará uma estrela gigante vermelha, cuja pressão vem da fusão de hélio em núcleos ainda mais pesados. Eventualmente, o Sol também ficará sem hélio e qualquer outro elemento leve que poderia ser usado como combustível para a fusão nuclear. Nesse ponto, ele entrará em colapso em uma pequena estrela conhecida como anã branca. Visto que não ocorre mais fusão, as anãs brancas são às vezes chamadas de remanescentes estelares em vez de estrelas. Mas se não há mais fusão, de onde vem a pressão para sustentar esses remanescentes estelares? Acontece que a gravidade puxa o gás de uma anã branca para dentro até que fique tão denso que uma nova forma de pressão surge, conhecida como pressão de degenerescência de elétrons. Este é um efeito puramente quântico e é o mesmo efeito responsável por você não conseguir passar sua mão através de objetos sólidos. Elétrons simplesmente não podem ficar muito próximos uns dos outros sem uma quantidade extraordinária de energia. No entanto, alguns remanescentes estelares são tão massivos que mesmo a pressão de degenerescência de elétrons não é forte o suficiente para contrariar a atração gravitacional. Isso é chamado de limite de Chandrasekhar. É absolutamente impossível ter uma anã branca estável mais pesada do que 1,4 vezes a massa do Sol. Se uma estrela queimou todo o seu combustível nuclear e o núcleo ainda for mais pesado do que o limite de Chandrasekhar, esse núcleo entrará em colapso até se tornar tão denso que um tipo ainda mais forte de pressão quântica emerge, conhecida como pressão de degenerescência de nêutrons, que, como você pode ter imaginado, impede que nêutrons fiquem muito próximos uns dos outros.
Uma estrela que atinge esse estado é chamada de estrela de nêutrons, a classe conhecida mais pequena e densa de objetos estelares. Agora, você pode estar se perguntando, há uma massa máxima que uma estrela de nêutrons pode ter enquanto ainda é sustentada pela pressão de degenerescência de nêutrons? Desta vez, é cerca de 2,2 vezes a massa do Sol. Qualquer coisa mais pesada do que isso, e a estrela de nêutrons continuaria a entrar em colapso sob a influência de sua própria gravidade, até, bem. Na verdade, não até nada. Até onde sabemos, a pressão de degenerescência de nêutrons é a pressão mais forte possível que a matéria comum pode exercer. Então não há mais nada para evitar que um remanescente estelar suficientemente pesado entre em colapso sobre si mesmo para sempre. Este é o destino que poderia guardar algumas das estrelas mais massivas que observamos no universo. Do ponto de vista de um observador externo, essas estrelas se tornariam tão densas que tudo o que veríamos seria um buraco negro. Mas então os cientistas começaram a se perguntar, o que aconteceria com uma estrela que não fosse feita de matéria comum? Se formas exóticas de matéria pudessem hipoteticamente produzir pressões ainda maiores do que a pressão de degenerescência de nêutrons, então que novos tipos de estrelas poderiam existir? Você pode pensar que poderíamos simplesmente continuar o padrão que estávamos começando a ver anteriormente. Estrelas poderiam ficar ainda menores e ainda mais densas do que estrelas de nêutrons, desde que fossem sustentadas por alguma pressão ainda maior. Você pode pensar que o único limite para o quão pequenas essas estrelas poderiam ficar seria o ponto de não retorno onde se tornariam buracos negros. Esse ponto de não retorno é quando uma estrela fica menor do que seu próprio raio de Schwarzschild. Isso é quase verdade, mas não completamente. Em vez disso, o físico Hans Adolf Buchau demonstrou em 1959 que uma estrela feita de qualquer forma realista de matéria, com densidade de energia e pressão positivas, não pode ser menor que 9,8 vezes seu raio de Schwarzschild. Pode não parecer uma grande diferença, mas esse fator de 9,8 significa que qualquer estrela realista tem que ser perceptivelmente maior que um buraco negro, tornando-as muito mais fáceis de distinguir. Foi aí que os físicos começaram a questionar sobre estrelas que Buchau chamaria de menos realistas. Por exemplo, e se uma estrela fosse feita de matéria que permitisse que a pressão fosse negativa em algumas regiões e positiva em outras? Então, o limite de Buchau não se aplicaria, e essa estrela poderia ser menor que 9,8 vezes seu raio de Schwarzschild. Na verdade, poderia ser arbitrariamente próxima do tamanho de um buraco negro com a mesma massa. Como nota adicional, estrelas teóricas como essas que poderiam imitar a aparência de buracos negros tornaram-se bastante problemáticas para os astrofísicos, pois agora, toda vez que descobriam algo que pensavam ser um buraco negro, não podiam simplesmente dizer que descobriram um buraco negro, tinham que qualificar se era um buraco negro ou um objeto extremamente compacto imitando um buraco negro, mesmo que em seus corações a maioria deles esteja bastante convencida de que é um buraco negro. Mas voltando ao ponto principal, como seriam essas estrelas exóticas com pressões negativas? A resposta acaba sendo ainda mais estranha do que você poderia imaginar. Tolman, Oppenheimer e Volkow derivaram uma equação na década de 1930 que descreve como a pressão de uma estrela estável muda à medida que você se afasta do seu centro. Atualmente, ela é chamada simplesmente de equação TOV. Se o centro de uma estrela tem uma pressão significativamente negativa, que exerceria algum tipo de atração em vez de um impulso, a equação TOV diz que essa estrela só pode ser estável e equilibrada com sua própria gravidade se sua pressão fizer algo realmente maluco. Primeiro, a pressão tem que explodir para o infinito negativo em algum lugar da estrela. Depois, ela tem que mudar de sinal para o infinito positivo e diminuir para fora a partir daí até atingir pressão zero, marcando a superfície externa da estrela. Quanto mais negativa for a pressão central da estrela, mais cedo ela irá para o infinito. Por outro lado, quanto menos negativa a pressão central, mais longe essa superfície de pressão infinita será empurrada. Descobriu-se que há um limite interessante onde a pressão permanece finita até a borda da estrela. Isso acontece quando a pressão no centro é exatamente igual e oposta à densidade de energia da estrela lá. Nesse caso especial, as equações TOV afirmam que a pressão e a densidade de energia permanecem constantes, iguais e opostas em todo o volume da estrela, até sua superfície.
Se você já viu alguns de nossos outros episódios, isso pode soar familiar. Uma densidade de energia positiva constante, combinada com uma pressão constante, mas negativa, isso não parece com nenhuma estrela que já vimos antes, mas está começando a se parecer mais com um componente misterioso de nosso universo, energia escura. E como a pressão e a densidade de energia em uma gravastar são iguais em magnitude, não é apenas qualquer tipo de energia escura, essas são exatamente as propriedades da energia do vácuo. É por isso que essa estrela exótica especial ficou conhecida como uma estrela de vácuo gravitacional, ou gravastar para abreviar. Dentro de uma gravastar, há precisamente zero força gravitacional, porque a energia positiva e a pressão negativa exercem respectivamente uma atração e um impulso gravitacional que se cancelam mutuamente. E como a pressão em gravastars é constante, não há gradiente de pressão para exercer algum tipo de impulso em uma direção ou outra também. Isso significa que, se você se encontrasse dentro de uma gravastar, você não seria puxado para dentro nem empurrado para fora, você poderia flutuar livremente, assim como se estivesse em um verdadeiro vácuo. Outra característica curiosa de estrelas com pressões negativas é que quanto mais você se aproxima do limite especial de uma gravastar, que, se você se lembra, é quando a superfície de pressão infinita é empurrada para a borda da estrela, mais o tamanho dela se aproxima do de um buraco negro com a mesma massa. Isso levanta duas perguntas-chave que recentemente têm recebido muita atenção dos físicos. Primeiro, como podemos saber se os objetos extremamente compactos observados por astrônomos em eventos de fusão e nos centros de grandes galáxias são buracos negros ou apenas estrelas exóticas com quase o mesmo tamanho? E segundo, se as gravastars são reais e espalhadas por todo o universo, poderiam ser a energia escura que tem feito o universo acelerar nos últimos 5 bilhões de anos? Para responder à primeira pergunta, os físicos contam com a principal distinção entre buracos negros e outros objetos compactos, a existência de um horizonte de eventos. Veja, a característica definidora de um buraco negro é que nada que caia dentro ou mesmo toque a superfície de um buraco negro pode jamais sair. Por outro lado, se uma estrela exótica for mesmo ligeiramente maior que seu raio de Schwarzschild, ela não teria um horizonte de eventos e potencialmente poderia emitir informações para fora na forma de luz. Não apenas isso, mas objetos sem horizontes de eventos podem ter assinaturas diferentes em suas emissões de ondas gravitacionais do que as de buracos negros durante uma fusão. Isso nos permitiria distingui-los medindo e analisando essas ondas gravitacionais, usando observatórios como LIGO. Mas mesmo com esse conjunto de testes, descobriu-se que estrelas suficientemente pequenas e densas ainda podem ser difíceis de distinguir de buracos negros. Até agora, o melhor que podemos fazer é dizer que o raio dos candidatos a buracos negros que vemos no universo é pelo menos aproximadamente igual ao seu raio de Schwarzschild. Em alguns casos, isso é apenas uma estimativa aproximada, mas em outros, calculamos esse raio com até 40 casas decimais. Quanto à segunda pergunta sobre energia escura, é aí que as coisas ficam realmente acaloradas. No início de 2023, uma análise liderada por físicos da Universidade do Havaí descobriu que observações astronômicas de buracos negros supermassivos mostravam que eles estavam aumentando de massa ao longo do tempo, exatamente na mesma taxa que se esperava que a energia escura aumentasse devido à expansão do universo. Eles chegaram à inevitável conclusão de que os buracos negros devem ser feitos de energia escura e que eles são realmente mais parecidos com gravastars do que com buracos negros com singularidades de densidade infinita em seus centros. Essa conclusão foi fortemente contestada. Astrônomos argumentaram que a análise dos dados observacionais não estava completamente correta, e físicos teóricos argumentaram que a expansão do universo não deveria ter nada a ver com o crescimento de buracos negros, de qualquer forma. Portanto, embora a ideia de que a energia escura possa existir na forma de gravastars pareça emocionante, parece que a comunidade científica não será convencida a menos que seja apoiada simultaneamente por dados melhores e modelos teóricos mais convincentes. Mas em que lado desse debate você se posiciona? Se parece com um buraco negro e age como um buraco negro, deveríamos simplesmente chamá-lo de buraco negro? Ou deveríamos considerar a possibilidade de que buracos negros possam realmente ser tesouros secretos de energia escura? Deixe-nos saber seus pensamentos e perguntas nos comentários abaixo.